campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Então vamos, como fazemos sempre, estamos gravando, ao vivo, essa tarefa na Casa Espírita numa manhã de domingo, pois os trabalhos estão, todos eles, funcionando regularmente nos seus dias e horários na casa, manhã, tarde, noite, de segunda a sexta, manhã e tarde aos sábados, e no domingo de manhã, onde é o atendimento da infância e da juventude. Mas também mantemos esse canal do YouTube com as nossas palestras, várias informações, o que é muito bom. Então convidamos a todos, para que se unam a nós nesse momento, onde vamos ler no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec retira do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35, um texto maravilhoso para as nossas reflexões desse momento. O capítulo é Amar o Próximo como a si mesmo. Parábola dos credores e dos devedores. O reino dos céus é comparável a um rei que quis ajustar contas com seus servidores. E, tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para liquidar a sua dívida. O servidor, atirando-se aos pés do rei, suplicou-lhe dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então o rei, compadecido por aquele servidor, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas. Agarrou-o pelo pescoço e, sufocando-o, disse: Você vai me pagar agora o que me deve. E seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e, retirando-se, mandou prendê-lo até que pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram avisar o rei sobre o que tinha acontecido. O rei mandou buscá-lo e disse: Mau servidor, perdoei-lhe tudo o que me devia, pois assim me pediu. Não deveria, então, ter tido piedade do seu companheiro, como eu tive de você? E o rei, furioso, entregou-o aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, irá tratá-los, se não perdoarem do fundo do coração as faltas que são cometidas contra vocês. Esse texto já é suficiente para as nossas reflexões, como compreendê-lo à luz da doutrina espírita. Compreendê-lo à luz da doutrina espírita. Somos espíritos imortais, vamos lembrar sempre, não podemos esquecer, em trânsito num corpo físico. O que significa? Que já tivemos muitas existências passadas, já erramos muito, muito. Mas é natural o erro, faz parte. Só não erra quem não faz nada, quem cruza os braços, quem não vive. Então a gente está sempre na tratativa, erro, acerto, acerto, erro. A gente vai aprendendo. Mas a vida é compassiva conosco. Ela nos dá sempre uma nova oportunidade. Sempre. Porque Deus tem caminhos aonde os homens não enxergam saída. Então a vida sempre vai nos dar uma nova oportunidade de reajuste. Então o que significa?
aquela proposta que se encontra no Antigo Testamento e lembrada por Jesus. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Devolver aos outros aquilo que também foi nos dado. Fazer aos outros o que tem sido feito conosco. A vida nos oportuniza sempre. Então, por que eu não vou dar uma nova oportunidade para aquele que errou? Por que eu vou julgar, condenar o outro se eu não fui julgado e condenado? Se Deus está me dando uma oportunidade de uma nova existência para que eu possa acertar as minhas dificuldades. E nessa nova existência, Deus não coloca uma cruz pesada sobre as minhas costas com todas as minhas dívidas que eu não tenho condições de pagar. De forma alguma. Deus não pune, não castiga. Deus criou uma lei, causa, efeito, ação e reação. Causa e efeito. Então, no momento, não é em que eu estiver preparado para aprender uma delicada lição, que vem sendo postergada há muito tempo, mas agora eu já tenho condições, então a partir daquele momento eu vou resgatar aquela dificuldade. É isso que Jesus queria dizer quando nos falou que com Ele o fardo seria leve, como Cristo. Como Cristo, por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Aquilo que Ele representa para nós, o bem verdadeiro. O bem, aquilo que nós devemos seguir. É modelo, é guia para todos nós. Então, fazendo o bem, praticando a caridade, mas a caridade que vai muito além de dar coisas, a caridade de estar com o pensamento aberto, reflexivo sim, mas lembrando que Deus está no comando, que as coisas que acontecem não é a obra do acaso, mas sim uma consequência, efeitos que têm causas. Então é natural que essas coisas aconteçam. Nós não queremos mais guerra, então vamos começar a eliminar a guerra dentro de nós mesmos. Isso é caridade para com o nosso planeta, com a nossa humanidade. Porque a guerra existe porque nós a alimentamos cada vez que a gente sente raiva, cada vez que a gente sente ódio. Hoje nós já conseguimos compreender isso, mas como eu sinto raiva aqui e acontece uma guerra lá do outro lado do planeta, sim, porque essa vibração pesada de raiva alimenta aqueles, não é, que se utilizam dela para se reforçar, para se vitaminar. Eles ficam fortes com a minha raiva também. E aí acabam, não é, praticando crimes e tantas outras coisas que a gente vê planeta afora, mundo afora. Então eu quero a paz. Começa em mim. Já temos condições de compreender isso. Já temos condições de entender melhor como funcionam as leis, tudo está conectado. O farfalhar, já disse um poeta, das asas de uma borboleta, lá na China, pode provocar uma brisa, um vento e até um vendaval aqui junto de nós, no outro lado do planeta. Tudo está conectado, estamos interconectados. E a doutrina espírita veio no momento em que a humanidade já estava amadurecida o suficiente para poder penetrar nesses ensinamentos mais profundos, extrair do texto evangélico o espírito da letra. Porque se nós somos diretamente na letra, hoje ela é, de certa forma, agressiva para nós. O rei mandou que o servo vendesse sua esposa. Já nos damos conta disso? Vender uma outra pessoa, a esposa era propriedade. Então por ali nós vamos ver que esse texto nós temos que tirar o espírito da letra, porque senão ele não nos serve. Ele foi escrito numa época para que hoje pudéssemos compreender melhor.
Esse servo teve a sua dívida perdoada. O que ele deveria fazer também? Aprender a lição através do amor. Então, através do amor, eu aprendi por amor, alguém teve compaixão de mim. Então eu vou ter compaixão também com aquele que deve comigo. Isso é aprendizado do amor. Então eu não preciso da lei da dor. Não há necessidade nesse caso. Porque eu aprendi por aquilo que foi feito com amor para comigo. Então eu vou agir da mesma forma. Aprendi a lição de forma suave. Então eu não preciso depois ter que sofrer. Mas nesse caso, houve sofrimento. Houve a linguagem da dor que a mensagem nos mostra. Porque esse Senhor não aprendeu a lição. Ele se colocou num patamar superior. O rei me perdoou. Mas eu não tenho que perdoar o outro também. Vou cobrar. E aí o que aconteceu? Teve o entrechoque, não é? Agora vai ficar encarcerado para poder pensar um pouquinho melhor da forma que ele está agindo com o seu próximo. É quando a dor nos encarcera. E a gente vai ter que pensar, por que, para que eu estou sofrendo essa dor de cabeça terrível, que não me deixa raciocinar, que eu não consigo sequer fazer uma prece? Por que essa limitação no meu físico, as pernas que já não me ajudam mais? Porque é tão difícil para mim ir do ponto A ao ponto B? Por que é tão difícil encontrar um tratamento, um diagnóstico para as minhas dificuldades? E aí eu sofro, eu me penalizo, sinto pena, dó de mim. É não aprender a linguagem do amor. Significa que lá atrás, em algum momento, e nem sempre no passado, nessa própria existência, a gente não soube o que o rei veio nos trazer, a gente não soube compreender a lição para aplicá-la com os outros. A vida nos deu uma oportunidade, estamos aqui de volta, de retorno. Nós poderíamos progredir somente em espírito. Kardec vai perguntar para os espíritos, está lá no livro dos espíritos, e eles dizendo que sim, a gente progride, a gente estuda. A vida vai ao infinito nos planos espirituais, mas a vida aqui é importantíssima nos nossos interrelacionamentos, exatamente porque a matéria faz com que a gente fique encarcerado num corpo físico, limitado. As percepções nossas são limitadas. A percepção nossa, a mediunidade, é de inspiração para a grande maioria da nossa humanidade. Alguns vêm com uma mediunidade maior, pouquíssimos em missão, e a grande maioria como expiação. Grande maioria que tem mediunidade de ver espírito é expiação. Né? Por que expiação? É uma linguagem da dor que a vida, né, dá de forma compassiva, vamos dizer assim, por amor àquela criatura. Então você vai voltar e vai ver espírito, que aí vai te obrigar a estar sempre com a mente ligada em bons espíritos, porque senão o que tu vais enxergar vai te perturbar. O que tu enxergar vai te perturbar. Então vai ter que estar sempre pensando em bons espíritos. Então, mediunidade ostensiva é prova e expiação? Sim. Né? Vamos compreender isso. Às vezes as pessoas querem, eu gostaria de ver espírito, eu gostaria de ouvir, eu gostaria de psicografar, de pintar um quadro. Né? A gente nem se dá conta da responsabilidade que tem por trás disso, os perigos que tem por trás disso, que estão muito bem explicados por Kardec no livro O Livro dos Médiuns, que foi a segunda obra, depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e em seguida a parte moral da nossa doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu tríplice aspecto. Espiritismo. O que é o Espiritismo? Ciência filosófica com consequências morais. Ciência filosófica com consequências morais.
que nos faz penetrar nesse texto e perceber que a vida nos dá tantas coisas boas e nós também devemos fazer a mesma coisa. Isso é viver o que está no Evangelho. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós também e que está sendo feito a nós. Porque dessa forma a gente aprende as lições de forma suave e tranquila com Jesus. Não é? Com Jesus. Com Ele é mais leve o fardo. Eu vou ser perdoado das minhas dívidas passadas. Não é assim que funciona. Aonde há um devedor, tem sempre um credor na volta. Sempre um credor. Mas como diz a lei, né, segundo Chico, se no momento da cobrança da dívida, não é? O anjo cobrador nos encontra no trabalho do bem, em recuperação, aprendendo a lição, nos doando. O que manda a lei da misericórdia divina? Né? Que essa dívida seja bloqueada por tempo indefinido. Mas olha que interessante, está lá no texto, né, do Emmanuel, através do Chico. Por tempo indefinido, não quer dizer eliminada. Vai chegar um momento que a dívida vai ser cobrada, mas de que forma? De que forma? Não é olho por olho, dente por dente. Ninguém nasce para ser judiado e ninguém nasce para judiar o outro. Ninguém nasce para ser assassinado e ninguém nasce para assassinar o outro. Não está nos códigos divinos isso. Então, como é que é feita essa cobrança? Isso é com Deus. É uma questão muito íntima, de foro íntimo entre nós e Deus. Então, a forma que Ele vai cobrar é sempre de uma forma educativa, nunca punitiva. Quem pune somos nós. Está na hora de nós espíritas pararmos de pintar Deus à nossa imagem e semelhança. Deus é Deus. Os homens são os homens. Quem é que pune, quem castiga, quem se irrita, quem modifica a sua forma de ver as coisas, né? Quem hoje pensa de uma maneira, amanhã pensa de outra, quem muda de humor a todo momento, quem é? Não é Deus, somos nós. Então Deus não é nada disso. Então a forma pela qual Ele nos conduz pela vida é sempre uma forma educativa. Só que a educação também requer comprometimento do educando. Deus é o grande educador, nós somos os educandos. Então há que haver um compromisso nosso de aprender as lições. Há que haver esse compromisso. No caso do texto de hoje, não é? Esse súdito não aprendeu a lição com o seu rei e está sofrendo por causa disso. É um educando que não aprendeu a lição. Não passou de ano. Ficou em recuperação. Vai ter que retomar o aprendizado. E aí é sempre mais difícil. A luz que vem do sol, das estrelas, da lua, dos astros, enfim, é tão pálida, Senhor, diante da luz do amor, que toca as nossas almas e nos alimenta em espírito. Vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Nesse momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos,
Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site